Campina Grande, sexta-feira, 28 de março. Hoje comemora-se o dia do diagramador e do revisor. Logo mais você terá a oportunidade de ouvir outra vez Sala de Prosa, o reverendo Jeremias de Hernandes Dias Lopes falando sobre dirija melhor. Esta palavra é muito oportuna para todos os motoristas terem cuidados quando estiverem nos seus automóveis, nas BRs, nas estradas e em nossa cidade. O pastor Antônio Júnior também estará trazendo mais uma reflexão para a nossa meditação. Mas antes, quero convidá-los para que juntos façamos uma oração por nossa nação. O Brasil não vai bem, por isso nós precisamos de orar, clamar e jejuarmos por nossa pátria. Pai, obrigado por este momento, quando nós estamos outra vez trazendo aos corações e às famílias a ministração da Tua palavra. Pedimos-te agora por nossa nação. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia, ó Deus, das autoridades constituídas. Abençoe as famílias. Abençoe a igreja. Meu Deus, que nós possamos ter liberdade para podermos ainda continuarmos divulgando, ministrando a Tua palavra a milhares de nossos patrícios. Tem misericórdia. Ouve o nosso clamor. Ouve a nossa oração. E que haja uma intervenção divina em nossa pátria. Não permita, Senhor, que o comunismo possa dominar ou tomar conta desta nação. Essa é a oração, a qual nós a fazemos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Fiquemos com o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, da Letra à Palavra, falando sobre sua vida e a sua responsabilidade como motorista. Dirija bem. Fala, gente boa! Sala de prosa, uma conversa boa, com a sustância. Conhece aqui, né? Sala de prosa andando pelo Brasil afora. Hoje, Águas de Lindóia, Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a conversa nossa? Hoje sobre um tema que tem a ver com a nossa caminhada por aí, né? Dirija melhor. É, mais ou menos. Já bateu quantas vezes aí, gente boa? Ó, tem gente que não respeita o pedestre, hein? Varão, falando em pedestre, eu lembrei aqui, essas faixas do pedestre, eu era segundo grau, deram uma redação lá, fale sobre a faixa do pedestre. Pensa no cara que não tinha ideia, nada na cabeça, varão. Eu entreguei a redação zero. Aí o professor, depois eu lembro, com trauma, porque a mulher que ganhou, a minha colega, eu só lembro disso, que ela escreveu, brancas, branquinhas, elas protegem a vida. De vez em quando são manchadas de sangue. Varão, até hoje eu estou de cara caída, porque eu não sabia nem por onde começar esse negócio. O trânsito. Hoje o trânsito no Brasil mata mais do que algumas guerras civis em alguns países do Oriente. Violência? Violência no trânsito. A não cumprir aquelas regras básicas que se aprende. Não respeitar o semelhante. Impaciência. Esse dia eu vim falar aqui em São Paulo. Aí eu falei, o cara que mora em São Paulo, o cara não pode reclamar do trânsito. São Paulo, grande cidade, o cara não quer engarrafamento? Pois é, você tem que mudar para uma cidade que tem 2.000 habitantes. Carroça, cavalo. Agora o cara mora em São Paulo e reclama do trânsito? Me ajuda aí, gente boa. Mas eu acredito que para dirigir melhor, a primeira coisa é você ter altruísmo. Altruísmo significa o seguinte, você pensa no outro antes de pensar em você. Gente boa, junto com o altruísmo tem o temor do Senhor. O temor do Senhor trava seu orgulhoso coração. Altruísmo. Porque se nós pensarmos que nós somos a pessoa mais importante do universo e queremos sempre... Tem gente que pensa, hein? E querer sempre a prioridade, vai atropelar as pessoas. Lembra que a camarada que passa assim pelo acostamento, vai ter um entroncamento dele, ele dá uma entradinha na frente do outro, não vai adiantar nada. E quem anda de moto?
Ah, não, isso aí não, isso aí não dá para mim, não. Ô, gente boa, peraí. Ô, gente boa, você que anda de moto aí, ó. Ô, gente boa. É muita Dirija aventura. melhor. É arriscar a vida. Bicicleteiro, você também, ó, Zé. Tem uns caras que perturbam você. Mas de vez em quando o cara da bicicleta, varão, ele fecha a gente. Já foi fechado por bicicleta? Muitas vezes. Já fui fechado pela bicicleta, que aí diz que quando o cliente fica com raiva, ele grita, misericórdia! Mas deixa eu dar uma palhazinha na questão do motoqueiro. Motoquista? Gostei do motoqueiro. neologismo, motoquista. Boa. Ele é motoqueiro e motorista. Você precisa amar você mesmo e a sua família. E nós também, viu, Zé? Porque eu moro em São Paulo hoje, e hoje eu vejo muita gente costurando assim, Varão. mas não é costurando devagarzinho, não, é costurando a 70 por hora, 80 por hora. Ele não está costurando vestido de noiva, ele está costurando blusa de torcida. Qualquer movimento que a pessoa fizer ali é morte. Morte, varão. Então, cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida do trânsito, porque se você der uma bicada num carro, você vem a óbito e você complica a vida da outra pessoa também. Gente boa, eu sei também que você tem que trabalhar de moto. E sei também muita gente desrespeitosa com motociclista. Eles nem gostam que chamam de motoqueiro, motociclista. Ó, pedestre também. Ô, gente boa. Ô, dona, a senhora anda com esses meninos aí, atravessa em qualquer lugar. Dona! Faixa foi feita para isso, para atravessar na faixa. Ó, nós podíamos cooperar com gente que teme a Cristo, que ama o próximo, que a Escritura diz que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como você mesmo. Você queria que você andando na rua, alguém jogasse o carro em cima de você, a moto? Você também dirigindo, hein, gente boa? Eu acho que um dos grandes aspectos hoje do trânsito, e é um grande problema, é a pessoa ser desrespeitosa com a outra, com atitudes, com palavras. Palavra, é verdade, varão. Abrir o vidro e falar um palavrão. E pôr a mão para o lado de fora. Gestos obscenos. Gestos. Eu já vi situação, pastor Jeremias, da pessoa que foi vítima do gesto obsceno, de parar 500 metros depois, abrir a porta, você com um revólver na mão, ir lá no cidadão. Fala de novo. Faz de novo. Já vi cena assim do camarada, terrível. se falasse alguma coisa, morria ali dentro. Então, domínio próprio é fruto do Espírito, né? Orando, gente boa. Aqui não tem anjo não, nem santo, entendeu? O cara tá assim achando que ele nunca deu uma fora. Não, isso nós não estamos falando isso não. Nós estamos dizendo que nós podemos melhorar. Por isso que dirija melhor. Mas é para você entregar a vida ao grande motorista, hein? Exato. Aquele que sabe dirigir mesmo. Porque não basta apenas dirigir um veículo. Mais difícil do que dirigir um veículo é dirigir a vida. É isso aí, ó, gente boa. E para dirigir a vida, eu não sei dirigir. Ninguém sabe dirigir. Só Jesus pode ser o condutor da nossa vida e dirigir nossa vida sem acidentes, rumo ao destino certo e feliz. Ó, e ele diz assim, guiar-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob minhas vistas eu vou te dar conselho. Olha, nós estamos fazendo essa campanha juntos para melhorar o trânsito no Brasil, na sua cidade, a começar de dentro de nós. Nós estamos fazendo essa campanha para que você entregue sua vida ao motorista, ao grande motorista, aquele que sabe guiar. Varão, uma palavra de conselho aos novos motoristas de 18 anos. Primeira coisa, cuidado com o celular. Hoje temos muitas pessoas mortas, outras paraplégicas, outras tetraplégicas, outras deficientes numa cama, porque um motorista descuidadamente foi olhar telefone, foi passar mensagem de zap, foi receber mensagem. E respondeu ao Face, inclusive. Meu Deus! Então, para ter um acidente é uma questão de segundos. Ninguém pode dirigir bem se está com o celular ligado, atendendo as ligações ou mandando mensagem. Então, olha, você precisa ser responsável por isso. Quando o cara chama você, ele não está sabendo o que você está fazendo, mas você sabe o que está fazendo. Coopere.
Olha, às vezes você não será o prejudicado será aquela família que por causa do seu descuido perdeu muita coisa. Eu vi um vídeo essa semana, me mandaram, de uma moça que estava vindo da formatura. O pai, a mãe, os irmãos foram celebrar com ela a sua formatura. Voltando para casa, depois da festa de formatura, uma pessoa, por causa de atender o telefone, ver mensagens, entrou, bateu no carro, matou o pai, matou a mãe. Meu Deus. Ela ficou vários meses, 9 meses num hospital, saiu de lá sem poder andar, sem poder falar direito. Destruiu os sonhos de uma moça e destruiu a sua família. Então, por causa talvez de um gesto irresponsável. Você podia fazer duas coisas: desligar o seu celular enquanto está dirigindo, ou se você deu uma olhadinha assim, quem nunca fez? É uma notícia importante. Encosta ali, ó. Dá uma parada e encosta. Para, encosta e liga e resolve. Nesse Dia Nacional do Trânsito, Pois é. dirija melhor. 25 de setembro é o Dia Nacional do Trânsito. Quem sabe a gente pudesse fazer uma leitura de tudo isso e melhorar. E nós vamos orar pelo trânsito das grandes cidades, das pequenas cidades, por todos aqueles que, como nós, ou andamos a pé, andamos de bicicleta, de carro, de cavalo, Charrete. andamos. Hoje oramos com o Reverendo Hernandes. Oh, meu Ó, sustância. Vamos orar. Deus, nós queremos apresentar a Ti os motoristas, os motociclistas Sim, Senhor. Do nosso Brasil. Oramos, Senhor, oramos para que haja mais civilidade, para que haja Senhor mais Deus. amor, para Isso. que haja mais tolerância, Amém, para que haja Senhor. mais paciência, Sim, Senhor. para que haja mais responsabilidade Isso de todos mesmo, nós pelas nessa área do leis, Senhor trânsito. Deus. Oramos, meu Deus, para que Pelos haja guardas menos de trânsito. vítimas, Amém. mas para que haja Pelas mais estradas. compreensão. Amém, Senhor. Oramos pelas autoridades constituídas, para que Velocidade. invistam Sim, mais Senhor e Deus. melhor na melhoria das nossas estradas pelo Amém, Brasil meu afora. Deus. Sim, meu Oramos Deus. pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa, trazendo sempre para você uma palavra de fé, de esperança, de cuidado, de cidadania. Parceria LPC Comunicações. E quando isso acontece, há na igreja o chamado desdobramento. Lá na frente vai aparecer, vai ter alguma coisa, porque não pode se deixar isso sem que haja o desdobramento. O que eu quero dizer, meus irmãos, o que eu quero dizer é que se você faz as coisas de Deus em pecado, e se em pecado sabendo não é cuidado, a consequência é a destruição, é a vergonha, é o juízo de Deus. O pecado não tratado, irmãos, é como um forno que queima sem cessar. O pecado não tratado é como um forno que queima sem cessar. Por isso devemos pedir ao Senhor que nos purifique e que nos dê um coração controlado pelo seu Espírito. Essa é a nossa necessidade como igreja, ter um coração controlado pelo Espírito. No versículo 8, ele vai falar sobre um bolo não virado. Oséias então usa a imagem de um bolo não virado para ilustrar a inconsistência de Israel. Olha o versículo 8. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Israel se mostra como um incompleto, queimado por um lado e cru do outro.
Eles se misturavam com as nações, comprometendo a sua identidade espiritual. Ou seja, o que nós podemos perceber aqui, irmãos, é que Israel tinha deixado que o mundo dissesse o que é que tem que acontecer na igreja. As outras nações, os assírios e os egípcios, trouxeram seus costumes para dentro da igreja. E o que é isso? Para simbolizar e nós aplicarmos. É que, muitas das vezes, a igreja está deixando que o mundo dite o que ela tem que fazer. Quando a gente está conversando com o pastor Eude, e a Consciência Cristã não é igreja, é um evento que a igreja participa, mas ele conta para nós que o que tem de pessoas que chegam dizendo assim: rapaz, chama o cantor fulano de tal, chama a banda tal, chama isso, chama aquilo, meramente para atrair o público. Meramente para atrair o público. E poderia. Se colocasse certos tipos de cantor que tem aqui no Brasil, o Parque do Povo não cabia de gente. Mas será que essas ideias mundanas Deus estaria aprovando? Então perceba, irmãos, que muitas vezes a gente opina sobre as coisas na igreja e a gente absorve essa opinião que vem lá do mundo secular. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas que estão com problema de pecado, e esse problema de pecado que traz consequências em sua vida pessoal, muitas vezes acarretando na sua vida depressão, e a pessoa diz: não, procura um psicólogo. Ou seja, procura um conhecimento secular para curar o teu problema espiritual. Não vai dar certo nunca. O problema é espiritual, não é psicológico. O problema é lá atrás, caiu, não se arrependeu, trouxe consequências, e dessas consequências levou a um problema de ansiedade, levou a um problema de depressão. Mas o problema, a gênese está lá no pecado, e pecado é tratado com a palavra e não com a psicologia. Nada contra os psicólogos, inclusive se eu precisar eu vou, mas que eu não preciso do psicólogo por causa de pecado. Amém, meus irmãos? Versículos 9 a 12, vamos ter a analogia de um pássaro ingênuo. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, chama o Egito e se voltam para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles, e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram, na sua congregação. Israel então é comparado como um pássaro sem entendimento. E o pássaro sem entendimento, sem ter a ciência da real coisa que está acontecendo, Israel não se percebeu que a sua condição espiritual ela era deplorável. E essa condição espiritual deplorável fez com que eles determinassem ou entendessem as suas coisas de acordo com o secularismo, com o humanismo. E aí o secularismo e o humanismo fez com que o quê? Em vez de eles se voltarem em arrependimento para o Senhor e buscar ao Senhor a orientação, eles estavam como um pássaro, como a gente diz aqui no Nordeste, um pássaro abestalhado, sem orientação. Pássaros
imbecis que foram buscar ajuda no secular, com os assírios e com o Egito. Que erro crucial. Buscaram alianças políticas com o Egito e a Assíria, em vez de confiar em Deus. O resultado foi que essas nações acabaram sendo instrumentos de juízo sobre Israel. Trouxeram o inimigo para dentro de casa. Colocaram o ladrão dentro de casa. O ladrão não só fez o levantamento do que tinha dentro de casa, mas o ladrão também sabia a rotina de Israel. O ladrão ficou sabendo quais eram as fragilidades de Israel. Ficou muito mais fácil ele entrar, invadir e arrasar com a casa. Foi o que aconteceu. E isso então nos ensina, irmãos, que confiar em soluções humanas, em vez de confiar em Deus, sempre leva à destruição. E portanto nós precisamos depender da providência divina e buscar sua direção. Versículos 13 a 16, nós vamos ter a comparação de um arco enganoso, a arma defeituosa. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falaram mentiras contra mim. Não clamam a mim de oração e coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejaram o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada, por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. O arco enganoso é uma arma falha no momento decisivo. E para que vocês tenham uma ideia, é justamente naquele momento, por exemplo, a gente tem hoje, vendo, nós não só vemos na televisão, mas principalmente nos vídeos do celular, cenas mais reais de guerra, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a guerra de Israel contra o Hamas. Mas muitos vídeos da guerra da Ucrânia, a gente pode perceber que num confronto frente a frente, a arma que falhar, esse então morrerá. Se na hora H, na hora de atirar contra o inimigo, para que o inimigo então não lhe atinja, e se a arma falhar, você será atingido. E aí Deus pega essa comparação e vai dizer que Israel, que em vez de confiar em Deus, foram confiar nos homens, é como uma arma defeituosa. Vai ser morto. Vai ser morto. A nossa fidelidade a Deus, ela não pode ser inconstante, irmãos. A nossa confiança em Deus, ela não deve ser baseada nas emoções. A nossa permanência na presença de Deus não deve ser baseada em circunstâncias. Mas quando a gente tem um rebanho para colocar no colo, para amar, a gente vai ser humilhado. A gente vai ser muitas vezes incompreendido. Está disposto? Está disposto? Eu estou dizendo que é do Calvário, mas estou dizendo que isso é uma característica só do Calvário. Isso é característica de todas as igrejas, irmãos.
Todo rebanho do Senhor é assim. Mas eu queria tirar da cabeça daquele jovem de que ir para a igreja não é por consideração ao líder. Ir para a igreja é para servir. É para se somar. É para proclamar esse evangelho. Amém, meus irmãos? É para cuidar, para servir. Devemos ser firmes, ou permanecer firmes na verdade, e não nos desviar pelos caminhos enganosos. Meus amados irmãos, Oséias capítulo 7 nos ensina que um coração dividido leva à destruição. Ou você está aqui, ou você está lá fora. Ou você ama ao Senhor, ou você ama o seu pecado, a sua iniquidade. E esse texto, ele nos leva a pensar justamente sobre isso. Ele nos leva, irmãos, a nos comprometer a buscar a Deus de forma genuína, sincera, com satisfação. A gente deve buscar a Deus não por aquilo que Ele vai retribuir às nossas vidas. A gente não deve buscar a Deus não pela repercussão que vai trazer a nossa pessoa. E como a consciência ela está bem fresquinha nas nossas mentes, eu também não posso deixar de dizer isso, porque é num contexto que estar aqui. Lá conversando com a coordenação, os outros pastores, e a gente falava nos almoços que a gente ia, no momento que dava para almoçar, dizer, pastor Júnior, quantas pessoas queriam estar aqui só para aparecer, pastor Bosco, só para aparecer. E eles diziam também, quantos e quantos outros ficam com ciúmes e com inveja, porque a gente está aqui trabalhando. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus deve ser buscar satisfação em Cristo, servir a Cristo, de forma genuína, de forma pura, de forma sincera. Mas é uma luta contra o ego, é uma luta contra a satisfação pessoal. Há tantas coisas para fazer, amém, meus irmãos? Há tantas coisas para fazer. Tantas coisas para fazer. E tantas pessoas dependem daquilo que você faz, o serviço que você faz na igreja. Mas infelizmente, recorrentemente, a nossa vaidade faz com que a gente queira tomar decisões ou fazer coisas que apenas levam a aparecer. E parece que o púlpito é muito tentador para isso. Nós devemos evitar o fogo do pecado, buscando uma vida equilibrada, confiando somente no Senhor e sendo instrumentos de justiça e verdade. Meus amados irmãos, reflita sobre isso. Reflita sobre essas imagens. E permita que Deus transforme a nossa vida. Às vezes nós pensamos, eu tenho tantos anos de evangelho, de igreja. Mas, se Deus está falando isso conosco, é que nós somos passíveis de deixar o nosso coração se corromper e nos enveredar pelo caminho da soberba, da vaidade, da satisfação pecaminosa. Que Deus tenha misericórdia. Se há algo que precisa ser corrigido nas nossas vidas, eu penso que o momento é esse. A hora é agora. Dia 20 do próximo mês de abril, estaremos celebrando o 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Participe, venha
participar conosco desta festa do 34º aniversário do nosso programa.